eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa tarde a todos. Boa tarde, Frei Romero. Boa tarde. Boa tarde, o pessoal que está assistindo a gente, Lívia, Rosa Martins, Ednei, Eneide, Eneia, todos estão assistindo aí a nós, né? Boa tarde a todos. Hoje a gente está recebendo o Frei Romero, lá do Carmo Paranaíba, né, que vai falar para a gente hoje um pouquinho sobre a vida de São Francisco. E a gente está dando início. Eu peço que podemos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Jesus Cristo, à nossa Mãe Santíssima, ao nosso Francisco de Assis, que podemos, né, fazer uma boa live, né, que São Francisco possa iluminar o Frei Romero nas reflexões da tarde de hoje. Isso, exatamente, né? Que possamos estar em sintonia, que possamos também estar em espírito de comunhão, de fraternidade, para falar de Francisco. E Francisco foi o homem, né, da alegria, da fraternidade. Então, que ele nos ajude aí nesse momento da gente refletir um pouquinho sobre a sua vida. Isso, pode ficar à vontade, Frei. Obrigado pela acolhida, obrigado pelo convite a mim feito, né, para a gente falar um pouquinho desse homem que já é tão conhecido, tão amado, né, no mundo inteiro, por tantas pessoas, na sua devoção, mas que sempre é bom a gente falar dele, porque ele nos inspira a vivência da própria vida, da humanidade, sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo. Ele é um grande inspirador para essa vivência desse momento, né, da acolhida, da fraternidade, da esperança, porque ele nos inspira tudo isso. Então, é um momento oportuno falar de Francisco nesse momento da nossa história, da nossa caminhada.
Então, boa tarde a todos, saudações franciscanas, diante de paz e bem. Francisco tinha essa saudação para com as pessoas, para com todos aqueles que ele encontravam pelo caminho, né? A saudação de paz e bem. Então, eu saúdo a todos com essa saudação franciscana e desejo que nós possamos ter um momento produtivo, um momento de fato inspirador ao falar de Francisco. Falar de Francisco é falar de humanidade, é falar de alegria, é falar de entrega, é falar de conversão, é falar de compaixão. Tudo isso Francisco viveu e muito mais na sua vida, na sua caminhada religiosa, de jovem, de fé e de muito amor por aquilo que Deus entregou na sua vida, na sua vocação. Então, Francisco de Assis, ele nasceu em Assis, Itália, em 1182, é filho de Pedro Bernardone e Dona Pia. Os pais eram comerciantes, ricos da cidade, naquele período, e Francisco, um jovem que queria simplesmente aproveitar a vida, reunia-se com seus amigos e queria aproveitar a vida, né? As noitadas da vida, as festas, os eventos, e o pai querendo que ele se envolvesse na mesma profissão, né? Cuidando assim do comércio, ajudando o pai ali no trabalho do dia a dia. Mas isso não lhe interessava Francisco, não atraía Francisco esse modelo de vida do pai, de ser comerciante, de ser mercador, né, vendedor de tecidos. Então, Francisco queria mais aproveitar a vida com os amigos, queria uma vida de festas, né, de alegria, né, e tudo mais. E Francisco vai caminhando, esbanjando, né, a alegria ali com os amigos, as festas, e chega um momento da sua vida que Francisco começa a repensar. Logo depois de uma doença que ele adquiriu, isso veio chamar muito a atenção dele, que foi um tempo dele parar e, através daquele momento, ele pensar um pouco mais na sua vida, de como estava vivendo, de como estava caminhando, se aquilo bastasse para ele. Então, começa a surgir essas indagações na mente e no coração de Francisco. E, a partir daí, ele começa, então, um processo de escuta maior da palavra de Deus em sua vida, em seu coração. E um certo dia, Francisco, numa certa caminhada, ele encontra com um leproso. E ele tinha pavor dessas pessoas que tinham lepra, tinha um grande pavor, um grande medo, ficava muito apreensivo ao escutar o som do sininho que os leprosos carregavam, porque eles tinham que anunciar a presença deles para que as pessoas não cruzassem com eles pelo caminho. Eles viviam também à margem, né, meio que fora dos muros da cidade. Mas, mesmo assim, tinha que andar com esse sininho para anunciar que estava passando por ali, para que ninguém cruzasse seu caminho. Então, Francisco tinha um grande pavor dos leprosos. Mas, um certo dia, ele encontra com o leproso e esse pavor acaba, que ele consegue abraçar esse leproso, dar o beijo no leproso. E aí, a conversão de Francisco, né? É um segundo momento que Francisco vai bebendo dessa conversão que Deus tanto queria dele. Então, esse abraço, esse beijo no leproso. E depois, lendo uma passagem do Evangelho, Francisco, então, depara, né, com a palavra do Senhor mais de perto, mais intensa, e a voz, né, Francisco, vá, repara a minha igreja, vê que está em ruínas. Então, no primeiro momento, Francisco não entendeu essa mensagem do Senhor
na sua vida. Ele achou que era reconstruir a igreja física, o espaço físico que estava em ruína. Mas o que Deus queria de Francisco, de fato, era o anúncio da palavra, era evangelizar os povos naquele momento que a igreja estava passando por uma crise tão grande. E Francisco começa, então, esse trabalho. Ele vai achando que era reconstruir a igreja, o espaço físico, mas depois Deus vai colocando esse entendimento em seu coração e Francisco começa, então, uma grande revolução na igreja, né? Então, com a própria vida, com sua pregação, com seu jeito de viver, Francisco começa a questionar a igreja. Ele jamais brigou e desrespeitou a igreja, mas questionou a igreja com a vivência da própria vida, do jeito de pregar e de levar a palavra. Então, ele tinha uma frase muito interessante quando saía com os irmãos a pregar o evangelho. Se for preciso, use as palavras, porque eles pregavam com a própria vida, com o jeito de ser, eles pregavam o evangelho de Jesus Cristo. Então, é isso que é o Francisco. Aquilo que eu dizia, falar de Francisco é falar de humanidade, porque foi o homem que chamou a todos de irmãos. Irmão Sol, irmã Lua, irmão Lobo, irmã Planta, irmão Pássaro. Então, para Francisco, todos eram irmãos, todos irmãos. Então, para ele, não existia diferença, porque todos vinham do mesmo Criador, que é Deus. Então, somos irmãos, uma grande fraternidade, tanto de pessoas, uma rede que interligada com todos os seres criados por Deus, por todos os seres vivos. Então, todos ele chamava de irmão. Então, ele nos ensina com intensidade a viver essa irmandade, a fraternidade, tendo todos como irmãos e ajudando esses irmãos a ter vida e vida em abundância. Então, ele acolhe essa palavra que Jesus trouxe e viveu intensamente na sua própria vida. Diz os historiadores, aqueles que escrevem sobre a vida dos santos, que Francisco foi o santo que mais aproximou de Jesus, porque, de fato, ele viveu tudo aquilo que Jesus pregou. Ele viveu tudo aquilo que o Mestre ensinou. Então, tem uma imagem belíssima dele abraçando Jesus na cruz, como se fosse tirar Jesus do crucifixo. Então, aquela imagem revela essa expressão amorosa de Francisco pelos irmãos e por tudo aquilo que Jesus deixou. E essa identificação dele com Cristo. Ele viveu intensamente aquilo que o Mestre ensinou. Então, Francisco também recebe os estigmas, em consonância com o sofrimento de Cristo, com tudo aquilo que Cristo viveu. Francisco recebe os estigmas. Isso revela a ele, ao mundo, o quanto ele estava em concordância com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus Cristo. E tem vários fatos interessantes na caminhada de Francisco. Uma certa noite, ele em casa com os irmãos, e eles fizeram o propósito de fazer jejum, o jejum da comida. Naquele tempo era muito comum fazer esse tipo de penitência. Então, todos os irmãos estavam em jejum. Então, um certo momento da noite, já lá pela manhã, da madrugada, o Francisco escuta o irmão chorando, e aí vai verificar o que estava acontecendo. O irmão chorando porque não estava conseguindo fazer aquela penitência, passar por aquele momento, então estava chorando de fome. Então Francisco convida os outros irmãos e vai para a cozinha, e ali tinha um pão, eles dividem esse pão entre os irmãos para comer com esse irmão, para que não deixasse ele passar por essa dificuldade sozinho, mas eles estavam juntos. Então é isso que é a beleza da vida, da gente entender a necessidade do outro, da gente estar junto com o outro em todos os momentos, mesmo que seja para isso,
quebrar uma promessa que foi feita, mas que o verdadeiro sentido é estar com o irmão, é estar atento às suas necessidades. Então, a caridade em Francisco é muito forte, a dimensão da partilha, da caridade, da compaixão em Francisco também é muito forte. Então, vamos dizer assim, que era um homem completo. E mesmo assim, antecedendo a sua morte, Francisco depois fica muito doente e ele ainda manifesta a Deus: será se eu fiz algo certo? Então, ele ainda teve uma grande dúvida no final da vida, se estava correto, se fez certo a vida, a caminhada, a sua vocação religiosa, que depois chamou tantos e tantos irmãos. Em pouco tempo, aquilo que Francisco fundou, que é a caminhada religiosa, estava repleta de irmãos, porque foi um testemunho muito grande, muito significativo, que Francisco deixou e plantou no coração de vários irmãos. Então, falar de Francisco é falar de tudo isso. É de falar de vocação, é falar de conversão, é falar de humildade, é falar de alegria. Então, Francisco nos convida a isso, irmãos, que nós possamos, inspirados na vida desse homem, viver o segmento de Jesus Cristo, que nos ensina também a cada vez mais abrir o coração e ter a mesma alegria, a mesma acolhida e abertura com os irmãos, ajudando a cada um nas suas necessidades, a dimensão da caridade, a dimensão social da vida, que Francisco tanto preocupou. Então, e Francisco usava esse hábito, né, que eu também estou usando. É claro que o dele naquele período era um pouco diferente, era bem surrado, um hábito bem, né, mas simbolizando também a pobreza, simbolizando, né, a consagração a Deus por tudo aquilo que ele fazia. Então, o hábito significa isso, né? Além de uma identidade religiosa franciscana, que vem de Francisco, também simboliza a consagração religiosa, a dimensão da pobreza. Nós usamos o cordão franciscano, né, com os 3 nós, então simbolizando os votos religiosos que fazemos, né, pobreza, castidade, né, a consagração, né, da castidade, da pobreza, então representada no cordão, né, e a obediência. Então são os 3 nós que damos, representando esses 3 votos que fazemos na nossa profissão religiosa. Então tudo isso vem de Francisco, tudo isso vem dessa dimensão amorosa que Francisco teve pela vida, teve pelos irmãos e pela sua consagração religiosa, né? Então, Francisco, ele começa, então, a dar tudo pelos pobres, ele começa a servir os pobres com muita alegria, ele partilha os bens que tinha, né, com o pai, com os pobres, o pai não querendo que levasse aquela vida, vai em busca de Francisco, né? E Francisco ali, firme, junto com os pobres. Chegou o momento de jogar os tecidos do pai pela janela para distribuir com os pobres, né? Depois o pai fica irritado, vai atrás de Francisco, exigindo que Francisco retribua tudo aquilo que ele fez, né? Devolvendo a ele o dinheiro, o valor daqueles tecidos, né? Então, Francisco teve uma conversão muito, muito intensa, muito profunda, e conseguiu viver isso com muito amor, né, com muita liberdade, Então, Francisco nos ensina tudo isso, né, esse homem da alegria, da humildade, da pobreza e da simplicidade. Então, Francisco é isso. Então, ele nos ajuda a viver esse tempo de pandemia com muita liberdade e com muita esperança, pois tudo que temos e somos é de Deus. O futuro pertence a Deus. Então, da gente ter também essa liberdade, a mesma que Francisco teve em relação aos nossos bens,
saber que nada é nosso, saber que tudo é partilhado, saber que tudo é de Deus e que tudo pertence aos irmãos. Então, Francisco nos ensina a viver tudo isso, que, inspirado pela intercessão de Francisco, possamos viver a nossa vida. Isso não serve só para quem busca consagração religiosa, ou para quem vai ser padre, ou para quem vive a consagração, a espiritualidade franciscana na Ordem Terceira, né, que são os irmãos da UFS, né, Ordem Franciscana Secular. Isso não serve só para os jovens da Jufra, que é a juventude franciscana, que também vivem esse testemunho da espiritualidade franciscana, mas serve para todos nós, para toda a humanidade. Tanto é que o Papa Francisco, ele vai escolher justamente Francisco, inspirado em Francisco, porque ele queria, no pensamento dele, no propósito do Papa, ele queria uma igreja pobre, simples do povo, acolhedora, uma igreja em saída, que vá ao encontro do outro. Então, Francisco, nada melhor para nos ajudar a viver tudo isso, porque ele viveu tudo isso, né? Então, o Papa Francisco, ele escolhe esse nome inspirado em Francisco de Assis, porque Francisco viveu tudo isso, porque Francisco foi tudo isso. Então, repito, né? Saiu para pregar, se for necessário, use as palavras. E assim é assim é o Papa Francisco também. A gente vê o esforço, toda a dedicação e a luta de Francisco para uma igreja renovada, uma igreja dos pobres, né? Uma igreja da humildade, uma igreja em saída, que busque o irmão, que vai ao encontro do irmão que sofre. Então, Francisco nos ajuda a viver tudo isso. Então, São Francisco de Assis, né? O pobrezinho de Assis, diz os historiadores, né, dele, e chama ele o pobrezinho de Assis. Então, Francisco é esse homem que viveu essa liberdade, é esse homem que viveu essa pobreza, é esse homem que viveu essa humildade, este amor pela natureza. Ele também é o patrono da natureza. É mundialmente reconhecido como patrono da natureza, aquele que soube cuidar da natureza e de toda a criação de Deus. E mais do que nunca, irmãos, nós precisamos também aprender a cuidar da criação de Deus. Nós precisamos mais do que nunca aprender a cuidar dessa criação, sabendo que o tudo criado é para o bem da humanidade. Então, nós temos que aprender a cuidar da criação de Deus, assim como Francisco cuidou, né? Todos também devem conhecer a história de Francisco com o lobo, né? Tinha um lobo de Gúbio que atormentava as pessoas morriam de medo, o lobo, de fato, atacava as pessoas e a cidade ficava toda apavorada quando aparecia o lobo de Gúbio. E Francisco vai ao encontro do lobo e estabelece um diálogo de irmão com o lobo. Depois começa a chamar o lobo de irmão lobo, e o lobo depois não ataca mais as pessoas, mas vive entre as pessoas como irmão na fraternidade universal. Então é isso que Francisco nos ensina. Então, irmãos, esse momento nos convida a isso. Aproveitemos esse tempo de isolamento social, esse tempo de pandemia que, ao mesmo tempo, nos traz uma grande apreensão, incertezas, mas também é um momento de pensarmos, de refletir, de resgatar valores, de inspirado na vida de santos tão profundos espiritualmente, como Francisco de Assis, a resgatar valores importantes para a nossa vivência humana, para a nossa caminhada fraterna, para a nossa caminhada familiar e social. Então, Francisco tem muito a nos ensinar. Deixe ele nos ensinar a viver esse tempo e resgatar valores fundamentais na nossa vivência humana, na vivência de mundo. O mundo está carente de humanidade, está carente de compaixão e de vivência fraterna.
E Francisco nos inspira isso. Então, peçamos a intercessão dele para que possamos viver essa fraternidade, para que possamos viver essa humanidade tão necessária nos dias de hoje. Então, que Francisco nos ajude, interceda por nós, para que também, assim como ele, sejamos livres para amar e servir, e ser caridosos, ser pessoas da esperança, ser pessoas de expressão, de caridade, de fraternidade para toda a humanidade. Então, que assim possamos viver. Nós só seremos felizes se isso vivermos com intensidade. Se isso vivermos com intensidade. Ninguém é feliz vivendo sozinho, vivendo agarrado nos seus bens materiais, mas somos felizes vivendo, partilhando aquilo que temos e que somos. Somos felizes vivendo ao lado dos irmãos. E só ganharemos a salvação em família, em comunidade, em fraternidade. Então, Francisco tem muito a nos ensinar, Francisco tem muito a nos ajudar nesse caminho de construção, de paz e bem, né? Como ele cumprimentava as pessoas ao longo do caminho, na sua pregação. Paz e bem. Então, é o que precisamos para viver a cada dia, é o que precisamos para viver a nossa vocação, seja ela a vocação religiosa, seja a vocação matrimonial, seja a vocação cristã, de trabalhos nas pastorais da nossa igreja, nos serviços sociais, nos serviços de caridade. Então, é transmitir essa paz e bem para todas as pessoas, partilhando os nossos dons. E Francisco soube viver isso muito bem. Francisco soube viver isto durante toda a sua vida, depois da sua conversão, que ela começa ali a partir dos 25 anos de vida de Francisco, essa caminhada de conversão. Francisco viveu intensamente. A vida foi muito breve para Francisco. Ele morre aos 34 anos, mas foi intensa. Então, isso também nos mostra o que não vale, o que não é a quantidade, mas é a qualidade de vida que vivemos. É a intensidade daquilo que vivemos. E Francisco também nos ensina isso muito bem. Então, deixemos-nos embriar pelo seu caminho, deixemos ser conduzidos pela sua intercessão, pelos seus ensinamentos, no seguimento de Jesus Cristo. Francisco é modelo, Francisco é referência para a nossa vivência nos dias atuais. É o homem da ecologia, é o homem da fraternidade, é o homem da paz e do bem, que tem muito a nos ensinar a viver tudo isso. Repito, e o tempo é propício para isso. Nós temos agora tempo para poder refletir, para poder comungar desses ensinamentos de Francisco. Então, aproveitemos esse tempo para poder resgatar esses valores, a poder resgatar tudo isso que Francisco nos ensinou e está ensinando a igreja atual, né? Que eu, como repito, o Papa Francisco, chamando Francisco, inspirado também no testemunho de Francisco. Então, que nós possamos juntos, independente daquilo que eu professo, independente daquilo que eu acredito, a gente poder juntos construir um mundo melhor, construir um mundo de mais Franciscos na realidade de hoje, de tudo aquilo que nós vivemos. Então, eu vou agora terminar esse momento com a oração atribuída a São Francisco, com algumas adaptações. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria. No céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai e Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão.
Vós que sempre fostes tão amigo de Deus, e inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos irmãos, principalmente aos irmãos mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. A oração de São Francisco, escrita por ele: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais conhecer, consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado. Ó Mestre, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então, essa oração também, ela é uma oração que precisamos de rezar todos os dias. Que nesses tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos de tudo isso. Da paz, da alegria, da verdade, da compreensão. Nós precisamos de tudo isso, porque o mundo está carente desses valores que Francisco rezava e viveu intensamente na sua caminhada, na sua vocação. Então, que o homem da humildade, da simplicidade, da alegria, da paz e o bem, o patrono da natureza, interceda por nós e nos ajude nessa caminhada de fé, a ser pessoas melhores, pessoas iluminadas, canais da graça de Deus para todos os irmãos. E jamais esquecer que só seremos felizes na vivência da fraternidade, da comunidade. Então, era um pouquinho da vida desse homem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu espero ter ajudado um pouquinho com desses ensinamentos de Francisco e da sua vida, para inspirar também a nossa vida, a nossa caminhada. Então, obrigado, Cadu, pelo convite, que São Francisco também interceda na sua vida, no seu trabalho. Sabemos que faz um trabalho muito bonito em prol das pessoas, em prol dos irmãos, de caridade, de acolhida e de compaixão. Que nós possamos ter mais pessoas assim no mundo, que preocupe com as necessidades, que preocupe com o cuidado do outro. Então, obrigado por esse momento e paz e bem. Que assim seja. Obrigado, Frei. Obrigado por ter aceitado, né, nosso convite, né? Sendo, né, nós uma casa espírita, mas, assim, eu acredito muito na união. Sim. Né? A gente teve, nesse dia para trás, né, a live com um sacerdote do candomblé, da Umbanda. Então, acho que se todo mundo se unir, eu acho que a gente vive melhor e diminui as guerras, as brigas, né, e tudo mais, né? Com certeza. Ainda não consegui um evangélico, mas estou atrás de um que possa vir e falar um pouco de Jesus para nós, né? Isso mesmo. Então, é uma iniciativa muito bacana. Eu acho que é a união dessas forças e que a gente vai conseguir vencer, né, essa, vamos dizer, esse marasmo, essa indiferença que ainda existe, né, para que a gente possa se somar em esforço naquilo que é possível, trabalhar juntos para poder ajudar a humanidade a ser melhor. Então, obrigado por essa iniciativa de vocês, por estar levando essa temática na vida das pessoas, para que as pessoas possam também despertar para esse cuidado, para essa união, essa unidade que devemos que ter na construção de um mundo melhor.
Então, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Frei. Aproveitar e convidar todo mundo para segunda, voltamos com a live, né, às 7h30. Segunda vai ser o Lauro, que é o presidente da Associação Municipal Espírita, que vai falar para nós sobre equívocos da vida. E para a gente estar encerrando, uma leitura do livro Essência Espírita, psicografia Júlio Carvalho. O título é Levanta e Anda. Quando ouvirmos a frase que retrata mais uma cura em nossas mentes, não sabemos que o Mestre pode nos dizer todos os dias, levanta e anda. É que muitas vezes estamos ainda caídos pelo caminho. Estamos caídos sempre, vencidos pelo desânimo, perdidos na fé, sem amor, sem coragem de determinação. Somos caídos pela ilusão das paixões, envoltos a sentimentos infelizes. Caminhando espalhando ódio, rancor, cóleras, prejuízos à nossa moral, caídos na angústia e na falta de aceitação, no desespero e na falta de fé. Da descrença em nós mesmos, de querer vencer, de poder vencer, envolvidos com a preguiça, desperdiçando o tempo e a potência que temos no espírito para amar e crescer. Mas ouçamos o Mestre nos dizer, levanta e anda. E nos levantemos em nossa existência para lutar ao lado que rege o bem e o amor, vencendo as nossas diferenças, vencendo cada pedra no caminho. Confiemos e sigamos diante, andando para frente, observando o quanto podemos fazer o próximo feliz e por consequente, conquistar a felicidade na lei de amor. Vamos, não tenhamos medo. Levanta e caminhar, levantar e caminhar. Agora é o momento. E o lema? O amor. E o roteiro? O evangelho. O mestre, Jesus. Frederico. Então, com essa mensagem, a gente encerra essa transmissão. Agradeço novamente ao Frei Romero, né, pelas reflexões, pelo aprendizado. A gente agradece a todos que assistiram aqui conosco. Que todos possam ter um restinho de sábado, um bom resto de sábado, um bom final de semana. Obrigado. Até mais. Com Deus.